Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Voz do Empreendedor. E hoje nós estamos aqui nesse episódio para falar sobre direito do consumidor. E eu trouxe aqui um especialista. Seja bem-vindo, professor e advogado Rodrigo Palomares. Obrigado, Paulo. É sempre um enorme prazer estar aqui, falar sobre aquilo que eu mais gosto, que eu me dedico aos últimos 20 anos da minha vida, que é estudar, debruçar o direito do consumidor. E é isso aí, falou aqui, a gente tava num bate-papo aqui antes, ele falou, cara, tudo aí eu falo sobre isso aí o dia inteiro, atendo sobre isso aí o dia inteiro, então vamos lá, vamos esmiuçar isso aqui. Palomares, eu queria primeiro que você contasse pra gente aqui qual que é a sua formação, a sua especialidade, como que você atende lá no seu escritório, o que tem de bom lá pra quem tá procurando direito do consumidor? Vamos lá, eu sou advogado, né, formado desde 2009, tenho especialização em direito do consumidor com ênfase no magistério. Tenho especialização em direito ambiental também, que é um braço da terceira geração de direitos fundamentais. E hoje eu estou terminando o mestrado em Direito e Tecnologia, também voltado para a área de responsabilidade civil e relações de consumo. Falando de LGPD, falando de regimento geral da União Europeia, na questão de proteção de dados, dignidade da pessoa humana, algoritmos, entre outros. Então a gente começa a entrar numa seara mais profunda do direito do consumidor, que não é só aquilo que o povo imagina. Negativação indevida, atraso ou cancelamento de voo, eu comprei uma coisa pela internet e não chegou. Então, assim, o direito do consumidor é muito mais amplo do que isso. O direito do consumidor, ele consegue proteger a sua dignidade em todas as dimensões. Desde a coleta de dados interessante. Até uma simples negativação indevida, que hoje em dia está bem banalizado essa situação, porque tem muita gente falando na internet, né? Então é muito gostoso falar sobre direito do consumidor. Tentei sair dessa área, porque da questão da remuneração em si, não consegui, impregnou em mim. Então, já que é isso, abracei a causa e vamos pro resto da vida com responsabilidade civil e direito do consumidor. Bacana que a gente, quando pensa em direito do consumidor, você pensa, putz, comprei e não recebi, comprei e veio errado. Então a gente só pensa nessa parte da compra, mas é igual você falou, tem a parte dos dados, que são sensíveis, que a gente usa lá, então tem muita coisa por trás também, né, Palomares? Não só dados, mas também o que você come. Você consumir a sua comida, por exemplo, prazo de validade, só teve vigência no Brasil a partir do Código de Defesa do Consumidor. E tentaram derrubar isso recentemente. Imagina você ir a um supermercado, comprar algo, uma comida perecível, e você não saber a prazo de validade. Você simplesmente tem que adivinhar, porque querem colocar o direito econômico à frente, né, da dignidade. Então, como eu costumo dizer, nas relações de consumo, a gente não vai ser contra a ordem econômica, até porque o direito do consumidor ele é um princípio do direito econômico. Então, nós buscamos o quê? O equilíbrio. Você vai comprar, você tem que receber o que você comprou. Aquilo que foi ofertado tem que lhe ser entregue. Então, quanto mais complexa uma sociedade for, maior será a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Quanto menos complexidade uma sociedade tem, menor a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porque aí vai vigorar os usos e costumes. Interessante, interessantíssimo. E, Palomar, já entrando nessa parte do consumidor, em qual o sentido que você acha que, por exemplo, quando o consumidor acha que está sendo lesado, qual que é a primeira coisa que ele faz e a primeira coisa que ele deveria fazer? Por exemplo, sei lá, comprei uma passagem aqui para dia 15 e a passagem foi para o dia 16, por exemplo. Qual que é o hábito do consumidor e o que ele devia fazer? Bom, vamos lá. O princípio básico de qualquer relação de consumo é a informação. Mas a informação, por si só, ela não pode simplesmente ser absoluta e sobressair sobre os demais direitos. Então, hoje a gente vive uma grande confusão de interpretação, tanto no âmbito do Poder Judiciário, quanto fora dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje o Judiciário tem o entendimento que basta informar o consumidor, que vincula e acabou. Ele não vai ter como pleitear uma reparação de danos por essa alteração de um dia na passagem aérea dele. O que nós, que estudamos o direito do consumidor dia e noite, acreditamos ser uma interpretação equivocada. Porque se eu tenho um contrato de transporte que antes do Código de Defesa do Consumidor já estava no Código Civil, um contrato de transporte é um contrato de obrigação certa. Então eu tenho que entregar aquilo que foi ofertado. Eu faço toda uma programação prévia. E aí desta programação prévia, ela tem que ser 100% alterada por uma alteração unilateral. Todos esses prejuízos, essas alterações, têm que ser indenizáveis.
ela tem que ser indenizável tanto no âmbito material quanto no âmbito imaterial, que é o dano moral que a gente chama, do qual eu tenho tentado, através do mestrado, um futuro doutorado, fazer essa diferenciação da terminologia dano moral, que leva a muita confusão, né? Mas, na realidade, neste caso, o que o consumidor tem que fazer? Primeiro de tudo, fazer o registro da sua reclamação. Então, faz pelo saque da empresa, faz numa eventual plataforma que hoje nós temos, que é o consumidor.gov.br. Ele pode fazer no Procon uma reclamação, mas o mais habitual, para não ter toda essa, né, custoso, leva tempo, vai na empresa um saque, um e-mail, né? Hoje as empresas estão informatizadas, então elas mandam, vejo isso todos os dias, elas mandam mensagem antes, vendo se o consumidor adere ou não a essa alteração. Mas ele só dá a opção de aderir ou não. Imagina, eu reservei, vamos supor, eu vou palestrar em tal lugar no dia 17. Então eu comprei para dia 16, para eu chegar lá, dar tempo de dormir, no dia 17 palestrar. Aí não, altera a minha passagem para dia 17 e me dá uma opção só de aceitar ou não. Como fica o meu evento? E aquelas 1.000 e poucas pessoas que iam me assistir? Aqueles meus alunos? Tudo, entendeu? E essa situação não pode ser vista apenas como uma alteração unilateral do contrato, porque gera todos esses transtornos. Entendi. Então, ao consumidor fazer o registro, hoje nós temos, né? Internet, foto, e-mail, saque, tudo. Se o cara não consegue produzir prova, pelo amor de Deus, né? Consegue internet para ver tudo que não presta. Exato. Mas para ele próprio ele não vai conseguir produzir prova. Então, produza a prova e deixe. Ele vai ter 5 anos para reclamar. Então, ele deixa lá guardadinho, procura um bom profissional da confiança, que hoje já está mudando também a advocacia, né? A advocacia consumerista hoje geralmente está sendo algorítmica, advogados sendo escolhidos pelas redes sociais. Então, aquela situação de confiabilidade que existia, de olho no olho, também já está ficando um pouco ultrapassada nessa seara. O cara gostou do seu vídeo, ele te contrata. Contrata, exatamente. aí vem outra situação, né? Ele tem que fazer a pesquisa, verificar no conselho de classe se realmente ele está habilitado, se não está habilitado, se tem processo ético, se não tem. Porque senão, às vezes, ele contrata gato por lebre. Além do alinhamento de expectativas que você tem que ter com o seu cliente ali, né? Que é dar toda a informação em relação à compra do serviço ou do produto que ele está fazendo. Qual que é o outro passo que a empresa tem que dar para estar, vamos dizer, segura em relação a, não, eu te passei todas as informações? Então, tem um equívoco muito grande. Existe no universo jurídico, e aqui é bem específico, um certo preconceito com o direito do consumidor, como se fosse um direitinho. Então é assim, os civilistas tradicionais, milenares, vamos dizer assim, o direito civil é um direito milenar. O direito do consumidor é um direito agora, no século XX, 1990. Então a gente está querendo mas introduzir um direito dentro de uma estrutura já previamente estabelecida, exatamente. Então aqueles civilistas clássicos, que são muito bons aqui no nosso país, têm uma certa resistência em aceitar o Código de Defesa do Consumidor e geralmente quem presta assessoria a essas grandes corporações são os civilistas clássicos. Então vem aquele discurso de insegurança jurídica. Vamos lá. Insegurança jurídica. A gente escreve o contrato não vale de nada, entra no judiciário lá e ele consegue anular a cláusula. Não é que o contrato não vale de nada, está escrito há 30 anos, 35 anos. Está escrito que as cláusulas que forem contrárias ao que está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor são nulas. Automaticamente são Simples nulas. assim. É como se você fizesse algo contra a lei. Exato. E aí o que acontece? Como é um direito indisponível, eu não posso dispor. Eu não posso negociar, por exemplo, a garantia contratual. Eu não posso ir lá e falar, eu quero um desconto nesse celular, mas eu abro mão da garantia de 90 dias. Eu sei que ele vai durar 1 ano pela fábrica. Então eu abro mão dos 90 dias e você me dá um desconto. Mas quem que não gostaria disso? Né? Vamos dizer assim, na área do fornecedor. Sim. Mas o Código de Defesa não autoriza. Então, aí o que acontece? Eu não posso negociar, é um absurdo, é uma insegurança. Fica engessado, etc, etc. Na realidade, se você for ver com as grandes nações, dadas diferenças culturais e tal, todas as grandes nações de primeiro mundo respeitam muito o Código de Defesa do Consumidor das suas respectivas nações, porque entendem que o consumidor é a razão de existir a produção. Exato. E aí, neste sentido, o que acontece? Se eu compro um produto, não vou nem falar o nome do país, mas eu comprei um produto num país A, e esse país respeita as normas do consumidor, o que ele vai fazer? O produto veio com defeito, veio viciado, ele vai trocar o produto, ele não vai questionar a privacidade do consumidor. Por que você está querendo trocar?
Ele já pensa lá na frente. Ele pensa, putz, o meu ponto principal é o consumidor, tem que estar Sim, satisfeito. e o judiciário é diferente também, é bem diferente nesse país. Então, para a pessoa ingressar com uma ação judicial, ela tem também consequências. Então, tenta se resolver ali com o que está na lei e não com abusos de direito. Sim. E aí, não conseguindo resolver na lei, vai para o judiciário. Aí o judiciário é caro e as condenações são pesadas. Então, a empresa vai lá e respeita o código. Aqui é diferente. Aqui nós temos o que nós chamamos de danos eficientes. Eu fico massacrando o consumidor, eu não invisto na prestação dos serviços, eu vou aferir lucros e lucros e lucros, e aquele consumidor que reclamar ainda conta com um discurso dentro de um poder judiciário de litigância predatória, de captação de clientela, entre outros, em especial no direito bancário. Eu também acredito que parte muito da integridade da empresa. Porque, cara, nas empresas que eu trabalhei, perfil agro, cara, nunca a gente teve, nossa, um cliente nosso levou a gente para a justiça. Cara, sempre a gente resolvia com o cliente. Putz, é o meu cliente, cara, ele tem que estar satisfeito. Até aconteceu uma vez um caso, a gente tinha um cliente que ele comprou a bateria, e bateria geralmente é um ano de garantia, né? Sim. Cara, e a bateria original da fábrica e tal. Ele chegou no dia que dava um ano. Putz, a bateria é um ano? Ele chegou dentro... Cara, é um ano. Se fosse 1 ano e 2 horas, beleza. Mas ele chegou dentro do prazo. 1 ano, beleza, 1 ano. Aí ele chegou... Foi até uma dúvida que ele falou, Paulo, a garantia... Eu falei, não, cara, tá 1 ano. 1 ano é 1 ano. Exato. Falei, deixa comigo. Tá, mandamos uma garantia. A fábrica falou bem assim, esse ano é bissexto. Ué? Aí eu falei, cara, lá tá escrito 1 ano, não tá escrito 365 dias, não tá escrito, não tem nada. Exceto anos bissextos. Exato, 1 ano é 1 ano. 1 ano é 1 ano. Sim. E, cara, foi uma briga. Eles deram a garantia, mas por quê? Porque a gente bateu o pé. Eu falei, cara, o meu cliente tem razão. Então, 1 ano é 1 ano. E é isso em todo segmento de consumo. Quando eu falo para os clientes, ou em sala de aula, ou palestrando, ou na rádio, ou aqui, quando eu falo, gente, eu comprei um produto, ele veio viciado, vamos supor, comprei um celular, ele não conectou na internet. A empresa tem por direito 30 dias para tentar repará-lo. Se ela não repara em 30 dias, eu tenho o direito de pedir o reembolso. Eu tenho o direito de pedir a substituição por igual ou equivalente. Não é a empresa que vai me dar as condições. Isso está na lei há 35 anos. Eu desafio você, quem vai nos assistir aqui, eu desafio a falar que teve o reembolso, por exemplo, de um veículo. Comprou um veículo 0 km. Olha a diferença. E é defesa do consumidor da mesma forma. Comprei um veículo 0 km. Ele apresentou vícios de fabricação. Sempre apresentando defeito, eu levando na garantia, levando em consideração que o consumidor está 100% adimplente. Pagou o veículo à vista, para não entrar banco no meio. Sim. Pagou à vista, tirou nota fiscal, leva na revisão dentro, conforme manda, e sempre dando problema, vamos supor, no câmbio. Aí o consumidor, ninguém compra um carro 0 km para ficar levando para manutenção. Né? Aliás, é um dos motivos para você pagar mais caro num carro 0 km. E aí, para você conseguir o reembolso integral e desfazimento desse contrato, eu nunca vi em 20 anos advogando isso ser feito amigavelmente. Amigável não. Isso ser feito conforme a lei. Eu nunca vi. Ou seja, já é um abuso de direito da empresa e não cumprir o que está na lei, forçando o consumidor a contratar um advogado que é caro, vai ser de 20%, 30%, 40% do valor da ação, o advogado, mais as custas, para ele correr o risco de ter uma sentença desfavorável, porque não é garantia de sucesso. E ele entra com essa ação para conseguir aquilo que já estava escrito antes dele comprar o carro. Então é surreal. É surreal. O Brasil é surreal na relação de consumo. Nesse caso, o que acontece? A fábrica empurra para a concessionária. Eu sei como que é. Seguradora, fábrica, construtora, ninguém tem todo culpa. mundo tem uma desculpa. O culpado é o cliente. Exato. Eu costumo dizer, Paulo, é legal assim, porque eu falo, para comprar para comprar é cliente. Exato. No pós-venda vira consumidor. É o chato do consumidor que vem querer o direito dele. Mas para comprar é cliente. Boa. Quando você vai fazer treinamento, eu já fiz muito treinamento de vendas, de comportamento, liderança para a empresa. Como vender mais, né? E aí você vai lá ver, todo mundo fala, o cliente é a razão de existir. O cliente é isso, o cliente é aquilo, o cliente papapá, o cliente... Mas na hora que dá o primeiro problema, é consumidor, não é cliente mais. Então, existe uma metamorfose, uma cultura que tem que ser mudada. E isso leva tempo. Eu acredito também que a cultura do brasileiro é tipo, cara,
deixar para lá isso aqui, eu já sei que eu vou me lascar, então eu vou deixar para lá. Existe muito isso também, né, Paulo? Rodrigo. Existe bastante, e isso por conta de um complexo, né? Não tem um culpado em si. Mas a gente vem sentindo... Algo meio cultural, né? É cultural porque dá trabalho reclamar no Brasil, né? Dá muito trabalho. Uma dificuldade. Nossa! Tenta cancelar um plano. Você quer ver? Dar golpe no Brasil é uma coisa fantástica. É muito fácil você dar golpe. Recentemente eu fui numa palestra de um delegado da DECOM, daqui de Cuiabá, e ele falou, eu não sabia que o Brasil era uma fábrica de fazer milionários. Eu falei, como assim, cara? Fazer milionários? Ele, você coloca numa plataforma um produto que não existe, você monta uma empresa, você vende para milhares de pessoas com promoção, até o Estado chegar você já tem milhões. Como assim? Porque você vai operar, você vai receber o dinheiro, você dá um prazo de 15, 20 dias para entregar a mercadoria. Entre todo esse período, você vai recebendo, vendendo, recebendo, vendendo, recebendo. Começa a atrasar, porque não existe o produto. Aí as pessoas começam nos primeiros movimentos de reclamação direto com a empresa. Então, dali já foi 30, 40 dias vendendo, sem parar de vender. Daí, começa a ir no Procon, a hora que você vai ver, você tem 6 meses a 10 meses vendendo um produto que não existe. O cara foi até embora do país. Já vazou, já foi, já era, já. E aí, quando começa a pipocar a ação, etc e tal, você ainda tem um protecionismo muito grande no Estado. E aí, você tem decisões judiciais ainda contrárias, não jogando culpa no judiciário, mas você tem toda uma circunstância que beneficia a questão do golpe no nosso país. Outra situação muito fácil de demonstrar, a gente tem aí agora o problema do INSS no Brasil, que destruíram nossos velhinhos, né? Senhorinhas e senhorzinhos, todos que tiveram ali suas contas, né? Descontos indevidos. E como que o governo vai fazer para devolver esse dinheiro? Reembolsar. Um monte de burocracia. Precisa entrar num aplicativo, precisa se cadastrar, precisa pedir aquilo, pedir de deferimento. Absurdo. Da mesma forma que foi retirado, tem que ser devolvido. Ah, como que o cara teve acesso? Eu não importa, ele tirou sem minha ciência. Por que para eu ter o meu reembolso eu tenho que pedir só nisso? Daí você tem o desestímulo. Exato. A gente passou por isso aqui na empresa. A gente queria trocar o carpete aqui, cara. Pesquisa daqui, pesquisa dali, descobriu uma marca. Mas você tem comprado um revendedor, né? Sim. Aí consegui um contato do revendedor. Cara, na hora de comprar, bicho, o cara pegou o celular, o gerente... Mostrou a fábrica, fez chamada de vídeo, cara, lá daí compramos. Prazo de 20 dias para entregar. Cara, levou 60 dias e olha, foi briga, meu amigo. Suado. Foi briga. Aí chegou um momento que o cara falou bem assim, cancela a compra. Sim. Aí, por que ele fez isso? Porque ele sabe que para cancelar a compra é um transtorno do caramba. E ele sabe que eu já fiz para comprar é fácil. Danos eficientes. Exato. Rapaz do céu, deu falado. A gente achou que tinha entrado num golpe, aqui eu fiz. Falei, cara... Já que não pesquisei antes, vou pesquisar no Google esse cara. Cara, todo mundo, mesma coisa. Atraso. Ainda deu sorte de chegar a mercadoria. Demos sorte de não ter caído num golpe. Demos sorte. Então, o que acontece, muitas vezes, que nem nesse caso, vamos falar do direito, puro e simples. Se fosse um país correto, sério, de pessoas também próbeis, retas, etc e tal, com a boa fé objetiva que o código assim defende, se ele marcou a data de entrega, daqui 20 dias vai estar aí, e não chega, você... tem a opção de cancelamento automático com reembolso integral. Tá? Imediato. Isso é lindo. Está na lei. Olha. Está na lei. É lindo. Está na lei. Então, o que acontece? O mercado ele é público. Muita gente não sabe disso. O mercado é público. Para você atuar aqui, por exemplo, na ARC, o que você precisou? Pedir autorização para o município para você poder explorar o mercado como prestador de serviço. Isso chama alvará. Tá? Por que a gente tem que pedir? Porque o mercado é de todos. Então tem regulação. Eu preciso dessa autorização. Então, da mesma forma que eu vou precisar da autorização ali para explorar o mercado, eu tenho que conhecer as regras do mercado. E uma das regras do mercado é Código de Defesa do Consumidor. Então, a partir do momento, eu venho dessa linha, tá? Não é uma linha radical. É uma linha de que tenta realmente colocar o que está na lei em prática, para evitar a judicialização. Então, se você... Que é o direito disponível. Isso, você tem que evitar a judicialização de toda forma possível e imaginável, mas desde que seja respeitado o seu direito. A partir do momento que desrespeitou, foi abusado, litígio. Então, o que acontece? Eu tenho lá o direito de ser reembolsado e cancelar a compra se não chegar no dia.
Ah, mas você está sendo muito radical, porque se marcou que ia chegar dia 16 e você já quer cancelar no dia 17, isso não é muito, né? Não, não é. Eu já paguei, eu já trabalhei, você me ofertou que ia entregar dia 16, não entregou. Experimenta não pagar a conta da sua energia. Em um dia de atraso não vai ter juros, multa, etc. E hoje em dia corta rapidão. Qual é a Exato. Qual é a consequência da não entrega de um produto? Vamos lá. Hoje no país. Nenhuma. Eu não entreguei o produto. Beleza. Aí o consumidor foi lá e reclamou. Olha, você não me entregou o produto, eu quero que você me entregue o produto. Aí ficou essa ladainha. 60 dias, você sem carpete e tal. Eu aposto você entrar no judiciário para falar, olha, fui abusado no meu direito, desperdicei o meu tempo, frustrou minhas expectativas, desrespeitou uma legislação toda, eu quero ser indenizado por isso. Como se fosse, por analogia, juros e multa. Só que colocam na nomenclatura de dano moral. E aí já leva para a subjetividade. Você não foi humilhado. Então há uma confusão muito grande. Então seria o quê? Esse dano moral que a gente fala hoje seria essas juros e multa por ele não ter te entregue, ou seja, paga o boleto em dia. É isso. A lógica do sistema é essa. Mas ninguém enxerga dessa forma. Só funciona para um lado. Exatamente, exatamente. Então o consumidor sempre está se ferrando. E aí quem defende o consumidor, ele é vilipendiado, vamos dizer assim, por quê? Um direitinho, tá querendo incomodar o poder econômico. Tá querendo incomodar as grandes corporações. Exatamente, exatamente. E hoje está muito em alta a questão de cobrança indevida, cara. Por que isso? É pela facilidade de comprar? Porque a gente já deixa tudo meio no automático. Cara, para comprar é uma beleza, cara. Com 2 botões você compra. Agora, para cancelar... Cara, é incrível. É rede de telefonia e streaming, cara. Para cancelar. Coisa linda, meu amigo. Para comprar é 2 cliques. Coloca o e-mail... Cara, às vezes Fácil. se tiver o cartão cadastrado, você só clica, já vai, pronto, Sim. tá comprado. Agora para cancelar. E se eu te falar que existe uma legislação que fala da mesma forma que é contratada, deve ser destratada. Nossa. Cara. Nossa, tá sonho. vendo? Eu costumo dizer também que eu finjo que eu não sei para eu poder viver em paz. É porque senão... A gente tá num shopping, por exemplo. Se eu passar nas vitrines e eu ver, eu sei que existe a lei das vitrines. Praticamente todas estão irregulares. Então eu finjo que eu não sei. Entendeu? Porque senão você pira. É desse jeito que funciona. Mas falando da cobrança indevida em si, como que eu vou poder dizer? Todos os brasileiros, nós brasileiros gostamos de ser abusados. Tá? Você está sendo abusado agora, por isso você está sorrindo, né? Exato. Você, o colega ali está sendo abusado, eu estou sendo abusado. Nós gostamos de ser abusado e acostumamos em ser abusado. Isso vem desde a política até o direito e obrigações. Se eu ousar aqui agora pedir para você sua conta de telefone ou sua conta de cartão de crédito, eu tenho certeza que eu vou achar uma cobrança indevida. 100% de certeza. E aqui fica a dica para o jovem advogado. Tá sem cliente? Pega a sua família, pede para a família conta de telefone, conta de energia, conta d'água, conta de cartão de crédito e você vai verificar lá que é cobrado. Seguro que você não contratou de R$7. Taxas de emissão de boleto que não pode ser cobrado. Entre outros. Então você está sendo abusado, sem perceber. E aí quando você percebe, você tem um direito simples. Artigo 42 do Código diz o seguinte. Se você foi cobrado indevidamente, pagou por um erro, você tem que ser reembolsado em dobro. Putz. Então você tem que ser reembolsado não só em dobro, dos últimos 5 anos que você foi abusado. Então, quando chega e mostra isso no judiciário, eu falo, olha, judiciário, a empresa está cobrando R$7 meu durante 3 anos, que seja, e eu quero esse reembolso em dobro, porque a lei me garante isso, eu descobri isso agora, depois de uma consulta ou de um podcast que eu assisti, ou vi na internet, que seja. A informação chegou até você. Você teve o poder de tomar a decisão. Aí você vê lá, fala, eu quero reembolso em dobro. Aí você não consegue isso amigavelmente. Tem a plataforma consumidor.gov que é fantástica, mas em dobro é muito raro. Eles te devolvem simples. No judiciário é muito complicado conseguir o reembolso em dobro, porque eles tiveram a interpretação que um erro não é a mesma coisa que uma subjetividade em si. Então tem que ver se tinha intenção. Eu ia perguntar se tem a diferença entre erro e abuso. Não tinha que ter intenção. A origem do código é sem intenção. Cometeu o erro. Um erro inexcusável. É um erro inexcusável. É um erro. Como que a pessoa te cobra sem ter contratado, e depois vem falar, desculpa, foi sem querer. Pelo amor de Deus, que país que é esse?
Aí tá. Aí você pede o reembolso em dobro. E aí entra na justiça, espera 1 ano e meio e tal. De repente você vence a ação, ganha em dobro, mas não vem dando moral. Não vem juros e multa, vamos dizer assim. Entendi. Mas não vem dando moral. Ou às vezes vem dando moral, R$1.000, R$500. E aí o que acontece? Você estimula essa prática reiterada no nosso sistema. Na cobrança indevida, inclusive, é interessante que não só nessas questões de massa para o consumidor lesado, mas se você for massificar realmente a cobrança, olha o quanto lucram. Pensar em direitos de terceira geração, aqui tentando direitos fundamentais de terceira geração, é você pensar em muita massa de gente, em muita gente. Se eu descontar R$1 de cada cliente de telefonia, que tem 16 milhões de pessoas, são 16 milhões de reais por mês, R$1. R$1 de cada. E se você projetar isso daí... 5 anos. Exato. E se você projeta isso daí na vida e sociedade, você projeta que menos de 1% litiga, e o judiciário já está explodindo de gente, menos de 1% litiga, e desse menos de 1%, 20%, 30% ainda perdem, você tem um percentual aí de 0,0 alguma coisa que entra na justiça e vence. Nossa. Então compensa. Só que isso o judiciário deve saber, não é possível. Porque a maioria dos advogados que a gente conversa, que atuam nessa área, entendem que é assim que funciona. Não é possível que o judiciário não saiba. Agora, o que está por debaixo da venda, a gente não sabe, não tem como saber. Porque o que a gente tem visto é indenizações que antigamente eram 20 salários, 30 salários mínimos por uma negativação indevida, aí banalizou porque muito consumidor começou a entrar na justiça, mas entrou porque tem erro. Entrou porque tem erro, ele não entrou porque quis, Sim. infundado, criando provas, aí é crime, ele tem que responder pelo crime. Mas a maioria entrou porque tinha que entrar. E aí o judiciário falou, opa, não, vamos fechar a porta. Não é assim que funciona, não. Vai encher de processo aqui. A galera gosta de acordar e processar, enriquecer ilicitamente com o processo. Entendeu? Então, assim, aí diminuiu. Chegou ao absurdo de não ter mais dano moral. Falar que tudo era mero aborrecimento. Olha só. Aí vencemos essa etapa do mero aborrecimento, agora tem dano moral. R$2.000, R$1.500. E você acredita que esse movimento ele estimulou, por exemplo, as empresas vencerem no cansaço o consumidor? Ah, vence, né? Vence. Você mesmo falou, pô, dá uma preguiça de reclamar. Exato. Eu, como consumirista, tenho preguiça de reclamar. Falo, nossa, cara, vou ter que entrar no site, ter que fazer isso, aí o cara vai me ligar. Tá, quer saber? Larga a mão. É R$1 mesmo? Exato, aí mesmo. você deixa. Mas tem aquelas outras pessoas que pensam mais no coletivo e que tá certo. Entendeu? É direito E tá certo. direito. Porque quando eu deixo de reclamar por esse R$1 que me descontaram, eu também estou estimulando. É verdade. E aí a gente não tem essa Verdade. consciência, vamos dizer, coletiva no nosso país ainda. Eu, como um bom brasileiro, ainda tenho que patinar muito, né, para conseguir ter essa consciência também. E olha que eu já estudei bastante, né? Imagina quem não teve acesso a esse tipo de conhecimento, de informação. Então, realmente, a gente peca muito por essa ausência de valores cívicos, sociais da coletividade. E essa automação também, que hoje, por exemplo, você abre uma página lá para fazer uma compra, por exemplo. Li e aceito. Sim. E aceito. Você só faz assim, ó, Sim. aceito. E isso lá no final, por exemplo, tem lá as cláusulas da compra, né? E eu dei ok. Falei, não, eu tô aceitando isso. Sim. Lá no final isso não me prejudica? Não era para prejudicar, tá? Não era para prejudicar. Eu já dei aula de direito do consumidor falando, você nem precisa ler o contrato. Por quê? Porque o código te defende. É isso que eu ia falar. O Estado te defende. Eu já dei aula nesse sentido. Hoje eu falo, leia tudo e guarde tudo. Pelo menos ciente você vai estar da briga futura que você vai ter. Entendeu? É diferente. Porque quando eu fui muito ingênuo em acreditar que o código era capaz de nos proteger e, portanto, o Estado estaria lá porque a Constituição assim manda, e eu imaginava que o pessoal tinha... o país é muito plural, né? Sim. E a gente, quando é jovem, não acredita muito. Acha que tudo tem que ser igual você, tem que pensar igual você, e depois você vai amadurecendo, você tem que respeitar as opiniões diferentes e tal, e existem juristas que pensam diferente. Então não é automático essa interpretação que era tão automática na minha cabeça. Então o que acontece na interpretação, por exemplo, assim, nem li a cláusula e entrei. Aplicativo. Você nem sabe quantos aplicativos você já assinou aí.
né? E você está dando os seus dados, eles estão pesquisando, sabe tudo da sua vida porque você anuiu. Tá legal. Mas o Código de Defesa do Consumidor traz expressamente também no artigo 51 e seguintes, falando que qualquer cláusula que vá contrário aos princípios norteadores do Código são nulas de pleno direito e não precisam ser objetos direto de ação judicial. Então, por exemplo, eu vou discutir uma cobrança indevida e eu juntei um contrato desse daí. No contrato, eu não sabia que eu estava sendo abusado, mas o judiciário, por dever constitucional, deveria saber. E ele já tinha que revisar esse contrato de ofício e não eu ficar provocando. Procurando, pedindo ajuda. Exatamente, porque nós somos vulneráveis. Então, o código é lindo nisso. Quando você lê o código, você fala, nossa, é mais bonito que a Constituição Federal. Você fala, não é possível que isso existe, a gente não consegue pôr em prática. Se eu arrisco aqui também, se um lojista, um comerciante, ele colocar em prática o Código de Defesa do Consumidor Nacional, eu aposto, quem vai me assistir aqui, eu aposto se ele não vai ter um aumento vertiginoso na venda dele de pelo menos 20 a 30% a mais de lucro. Ele vai fidelizar. Ele fideliza a imagem dele. Óbvio que ele tem que saber que ele está no Brasil. Né? No Brasil tem muita malandragem. No Brasil tem aquela pessoa que vai querer que eles reembolsam sem ter que brigar, que eles trocam, né? Então, a gente tem que saber sopesar também. Exato. Mas se ele colocar em prática, por exemplo, a pessoa comprou um produto lá e o produto está viciado. O que é um produto viciado? Ele não está sendo útil para aquilo do qual ele se propôs a ser útil. Então, eu comprei um tênis que veio com amortecedor meio capenga, né? Ou está descosturando alguma coisa. Ao invés de eu querer consertar, que é um direito meu, eu troco. Rapaz, ia ser revolucionário para esse lojista. A pessoa que comprou dele ia chegar e ia falar, sabe aquela loja? Eu só vou comprar lá, porque ele me respeita. O meu pai, meu filho, meu amigo, meu vizinho, eu vou indicar. É o melhor marketing que existe. Tem estudos... Prova social. Tem estudos fora do país nesse sentido. Aqui no nosso país a gente não vê isso acontecer. É interessante esse ponto que você tocou, porque realmente, cara, é uma questão muito mais profunda que a gente imagina. Por exemplo, empresas que trocam o produto. Por exemplo, cara, eu passei por essa situação. Foi o seguinte, um amigo meu próximo comprou um tênis, tal, veio com um defeitinho. Aí ele mandou lá, eles falaram, não, a gente vai te reenviar um novo. Sim. Aí ele ficou de enviar o tênis, não enviou. Aí ele falou pra mim um dia, cara, tô com 2 tênis aqui. O que o brasileiro já pensa? Putz, acho que eu vou comprar um lá também, vou reclamar e vou me aproveitar dessa situação. Sim. E isso acontece, tá? Então, não vamos fechar o olho, isso acontece. A gente percebe que não tem por exemplo, uma padronização das empresas em relação a isso. Umas são muito abertas, as outras não estão nem aí pro cliente. Sim. E aí, na dúvida, o que você faz? O ataque é a melhor defesa. Exato. Você abusa. Você aí fala, não, a empresa que sempre me atendeu certo, eu falo, cara, lá eu tomei ferro, agora eu vou me aproveitar dessa aqui. Tem muito disso daí também. E a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, trocas de mercadorias. Nas festividades tem bastante, Natal, Ano Novo, aniversário. Nenhuma empresa, não existe esse direito de troca. Vamos deixar bem claro. Eu te vendi uma roupa branca, uma camisa branca, você levou para presentear alguém. Esse alguém olhou e não gostou do branco, aí ele quer ir na loja trocar por preto. Ele não teria esse direito. Mas se a loja falou que pode trocar, vincula o contrato. Entendi. Então, o que acontece? Um costume virou praticamente lei. Porque hoje a gente já compra nem pergunta mais, já sabe que vai trocar. Por que fez isso? Porque se não trocasse, perdia cliente. Então, o que acontece? O que manda no direito econômico é o dinheiro. Sempre foi e sempre será. Não é dignidade e tal. Quem busca dignidade no direito econômico é o Estado tentando equivaler as potências. Então, a partir do momento que um comerciante começar a colocar a valer o Código de Defesa do Consumidor, ele começar a se destacar sobre os demais vão começar a fazer valer também. Seguir a mesma linha. Da mesma forma que foi o direito de troca. Entendi. Entendeu? E essa questão que você falou que, né, que hoje em dia você guarda os contratos, os documentos. Isso realmente dá diferença lá na frente ou...
Vai fazer muita diferença em eventual briga, eventual litígio. Então você facilita muito a vida do seu advogado, tá? E tem provas. Isso, provas. e obviamente facilitando a vida do advogado na defesa técnica, você está facilitando a sua vida. Porque o advogado fala em terceira pessoa. Exato. Ele fala por você, ele não fala por ele. Então se você chega lá, aconteceu isso e aquilo, não sei o que, você não tem prova nenhuma, vai ter que contratar um milagreiro. Entendeu? Ele vai ter que trabalhar muito mais, talvez vai te cobrar mais caro. Então, se você entrega mastigado para o profissional, nossa, o profissional vai agradecer você e a probabilidade de você ter êxito nessa ação é infinitamente maior do que aquele que não produz prova. Então, tá? você vai estar se beneficiando. E hoje é muito fácil, né? Pelo amor de Deus, você pegar lá um celular... Exato. Hoje o tem contrato mais... geralmente vem no e-mail. Vem, e tem mais celular do que gente no país. Então você consegue tirar uma foto. Por mais que você seja um analfabeto informacional, um analfabeto tecnológico, você sabe tirar foto. Sabe. Tá? Você sabe tirar foto. Você sabe um WhatsApp. Você sabe mandar um áudio se você não sabe escrever, né? Então você consegue sim produzir provas. Então se você consegue ver uma pornografia num celular, se você consegue acessar um YouTube... Não consegue guardar um contrato. Não consegue guardar um contrato para o seu bem? Poxa, pelo amor de Deus, que hipocrisia é essa? Prioridades e prioridades. Exatamente. Então vamos começar a priorizar a sua vida. Então você pega e coloca lá, ó, não, vim aqui, tem um contrato. Geralmente hoje, as negociações todas são feitas via WhatsApp e depois você formaliza. Se não por WhatsApp, por e-mail, isso tudo produz prova já. E aí você tem que ter uma coisa chamada gestão. Então aí você tem que saber arquivar para não ficar perdido. Mas hoje é tão mais fácil. Exato. Tão mais fácil que você digita na lupa. Exato. Lá você não precisa nem organizar mais nada. Aí você organiza um fluxo eu mesmo. Todo o pagamento que eu faço, eu mando na conversa com a pessoa para ficar registrado aí que eu paguei. Porque daí, às vezes eu esqueço e falo, será que eu paguei fulano? Exatamente. Você coloca lá e você coloca na lupa o nome do boleto ou qualquer coisa. Tá lá da negociação. Então você consegue se municiar muito melhor hoje. E isso é bom para eventual litígio. Apesar de a gente estar criando muito lixo online, eletrônico, né? Mas assim, por enquanto o lixo eletrônico... É melhor do que folha de papel. Não tem causado dano ambiental, né? Mas é isso aí. E Palomares, aqui você falou que o cliente, o consumidor, ele tem direito de receber de volta um reembolso. Mas por que isso é tão difícil, cara? Porque nós temos... Ou parece tão difícil? Não, é porque a gente tem um país... É complexo, tá? Mas é porque a gente não tem na cultura o conhecimento em si desse direito. Tá? A gente não tem isso. E muitas vezes foi veiculado essa informação, mas um excesso de informação que gerou desinformação para um público ignorante. Então o que acontecia? A pessoa achava que tinha um direito, chegava na loja e... né? Rasgava, batia e pá, porque é meu direito. Chamava o vendedor de santo. Exato. Abusava do próprio direito de defesa dela e se ferrava, né? Então não é assim que funciona. Então a gente tem lá, por exemplo, você tem o direito de ser reembolsado, sim, mas o fornecedor tem o direito de tentar reparar o produto ou o serviço. E em 30 dias. Não reparou? Aí é sua escolha. Aí tem 30 dias ainda para reparar. Ele tem 30 dias para tentar reparar. Essa é a regra básica, tá? Regra mestra, vamos dizer assim. Agora, se você tá com o direito de reembolso, no Brasil não se paga reembolso imediato. Se você vai num crediário, você vai em loja de departamento, você vai num pequeno comércio, você vai num grande comércio, não se paga o reembolso. Eu não sei por que essa resistência. Mas pode ter a ver também com que o fornecedor trabalha com o dinheiro do consumidor. Então, muitas vezes ele está sem fluxo de caixa, mas esse problema não é do consumidor. Porque o consumidor ficou sem fluxo de caixa também, porque ele desembolsou. Né? Nós tivemos um grande exemplo disso na pandemia, de apropriação compulsória de dinheiro de consumidores com as companhias aéreas. Então, você foi lá, comprou a passagem aérea, muito antecipado, e veio a pandemia. Você não teve direito a reembolso, você foi reembolsado depois de ano do término da pandemia. A empresa ficou trabalhando com seu dinheiro sobre a premissa de salvar a empresa. E você que se dane, é o seu dinheiro. Sabe, é uma coisa surreal. Mas vai salvar muitas empresas. Mas eu também estava passando necessidade, o dinheiro é meu, eu trabalhei. Se você não prestou o serviço, você não teve despesa, me devolve. Aí vem o governo e fala, não vai devolver, temos que salvar as empresas. Então ela vai trabalhar com o seu dinheiro durante 1 ano, 2 anos, e você só vai ser reembolsado lá. Se você passar fome, eu te dou R$600. Então assim, é uma inversão muito grande.
E a gente fala isso daí e as pessoas muitas vezes não compreendem. Então, talvez esse reembolso, que é tão difícil no nosso país, seja nesse sentido. De que as empresas possam trabalhar, estão trabalhando com o nosso dinheiro, não tem fluxo para reembolsar uma gama grande de clientela, e aí acabam abusando do direito, fazendo com que você percorra a via sacra do judiciário. Foi no nosso caso, por que eu te perguntei isso? Porque no nosso caso, cara, quando eu comecei a apertar esse vendedor, já tinha extrapolado os 10 prazos que ele tinha me passado. Cara, ele me tratava mal. Ele não me atendia mais. Você virou consumidor, né? Exato, ele não me atendia mais, aí já era o colaborador dele, que era pior do que ele. Aí e foi simples para ele falar bem assim, não, só faz a devolução. Sim. Eu falei, cara, aí a gente foi descobrir que ele tinha feito isso realmente, ele tinha pegado nosso dinheiro, aí era para ele comprar isso na fábrica, mas daí no meio do caminho, sei lá, se ele pagou uma conta, o que aconteceu? Eu sei que até o transporte, a gente que correu atrás, organizei, contratei o cara e ainda tirei do bolso para pagar um pouco do frete. Resumindo, você fez o trabalho dele. Exato. E não teve desconto. Exato. Né? Aí eu sei que a gente apelou pro emocional. Teve um momento que a gente já tinha cansado de brigar, de ameaçar, de tudo. Não, vamos fazer um apelo. O cara, né, era cristão, uma frase. Eu falei, cara, você já olhou? Eu sou cristão também, tu já olhou a frase que tá lá? Aí eu falei, você tá condizendo com o que você tá fazendo com a gente? Aí, por algum momento ali, por um dia, ele se comoveu, mas depois ele já esqueceu e tocou do mesmo o coração, jeito. mas foi rápido, né? Passou, o coração peludo, né? Passou, cara. E assim, aí aqui a próxima pergunta já vem, o próximo assunto que eu quero debater já vem de continuação, que é, cara, após eu assinar o contrato de compra lá com ele que eu fiz, quer dizer que eu aceitei tudo? Sim, sim. Mesmo estando, vamos dizer assim, fora do direito disponível? É que assim, geralmente hoje nós assinamos contratos de adesão. Tá? Contrato de adesão é um contrato legal. Ele não é abusivo por natureza. Ele é legal. Você foi lá e adere a cláusulas pré-estabelecidas. Então é muita ilusão a pessoa falar, não, mas eu negociei a forma de pagamento. Não. As formas de pagamento também já estavam pré-estabelecidas. Você não negociou nada. O cara só te deu a opção de pagar em 10 ou em 10. Quer pagar em 10 sem desconto ou quer pagar à vista Você não com teve a desconto? opção de negociar. Às vezes eu quero negociar dando um relógio. Você aceita o meu relógio? Então isso é negociar. E ele aceita, não, aceito e tal, tudo bem e tal, me dá diferença. Você negociou, você tem poder de barganha. Agora, se você só adere àquilo que está pré-estabelecido, você está contratando um contrato de adesão. Entendi. Legal. Isso é uma catira, né? Aí o que acontece? A gente tem no contrato de adesão, nós vamos ter algumas cláusulas que ficaram nominadas como cláusulas leoninas. Aí essas cláusulas são abusivas. Tá? Então aí entra o poder do código. Você vai pegar no código e vai revisar isso no judiciário. Por quê? Eu não consigo. Eu não quero que essa taxa de juros está abusiva. Sabe o que o fornecedor vai olhar para você? Então não contrata. Não contrata, simples assim. Eu não vou mudar meu contrato. Eu faço 100 contratos, 200 de clientes contratos. que compraram meu desse contrato jeito é padrão. e você... É padrão. Eu não vou mudar o contrato por isso. Você adere. Se você quiser discutir abusividades, aí você tem um outro local. O local é o judiciário. Entendeu? Então, você anuiu? Sim, total ou parcial. Mas eu precisava daquele produto, eu precisava daquele serviço. E depois, lá na frente, eu posso revisar. Eu posso contratar com você agora. E em menos de 1 hora entrar no judiciário. Sem problema nenhum. A lei permite isso. Entendeu? Eu não vou discutir o objeto do contrato. Eu vou discutir uma cláusula que você não abriu brecha para que a gente pudesse negociar antes da contratação. Então não tem má fé nenhuma nisso. Em que pese, alguns colegas interpretaram, mas isso é má fé, você tinha que... Mas eu tentei conversar. Eu tentei de todas as formas antes, mas ele não me abria. Então, vou ter que conversar em outro local. Entendi. Entendeu? Aí entra a força do Estado. Entendi. E com a sua experiência, o que mais acontece com o consumidor? Ele achar que leu o contrato e entendeu ou ele já nem leu o contrato? Só assinar? Vamos lá. Você é consumidor, eu também. Não vamos ser hipócrita aqui. Você leu o contrato? Nunca. Então, Nunca. simples. A própria... rola assim. É só olhar para o próprio umbigo. Você reflete o consumidor brasileiro. E isso, por exemplo, lá na frente, aí você vai falar, o juiz vai olhar pra ti e falar, cara, como que tu assinou isso aqui? Sim. Tu tá vendo o que tá dizendo aqui? Aí eu vou falar, putz, O que vai acontecer? assinei, mas eu não li, juiz. Não, mas você vai falar, não, era o que eu tinha, eu só tinha como aderir, eu não tinha como. Entendeu? Eu não tinha como fazer outra coisa, eu precisava daquele produto. É como se eu fosse induzido. Sim. Quer ver uma coisa que acontece muito? Direito bancário, tá? Empréstimo consignado, que aqui tá um caos e agora teve suspensão pelo STJ de todas as ações que versam sobre empréstimo consignado e cartão de crédito em consignação, que é RCC e RMC.
Sem falar muito juridiquês aqui, simples. Um servidor público tem direito a empréstimo consignado, 1,9% taxa de juros. Empréstimo consignado em cartão de crédito, 5,0% de juros. Aí a empresa te oferta um empréstimo consignado. Você, como consumidor, entende a diferença de consignado e cartão de crédito consignado? Tem a palavra consignado, que está maciçamente na cabeça, é aquele empréstimo legal com taxa de juros reduzida. Exato. Aí você vai lá e contrata, mas eles te fazem um RMC, que é residual no cartão de crédito. E aí você paga 5% do cartão de crédito mais o rotativo. E era para você pagar 1,9%. E aí quando você entra na justiça para tentar rever isso aqui, o banco junta o contrato que você assinou, que é o contrato de residual. Na gravação do banco fala, olha, o senhor tem aqui um valor assim, 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 de residual, vai vir na fatura do cartão e tal. O cara nem escuta mais. O cara não vai entender o que você está falando, o consumidor não vai entender. Então ele vai... Agora, se ele tivesse em plena consciência dos seus direitos e compreensão, quem que é o bobó cheira-cheira, que vai falar, não, eu vou pegar R$1.000 e eu quero pagar 18% de juros ao invés de pagar 1,9%. Ninguém. Então... O Código de Defesa do Consumidor, artigo 101 e seguintes, atualizado recentemente pela lei do superendividamento, diz que quem tem que preocupar com isso daí é aquela pessoa que empresta, que dá o dinheiro. Crédito consciente. É ela que tem que fazer a análise do risco. Entender o perfil do Entender o perfil, exatamente, ao invés de superendividar o consumidor, de colocar ele lá contratando gato por lebre. Então... É uma inversão muito grande no país. Exato. E aí o que acontece? Você conversa com o civilista olha para você e fala assim, cara, você contratou porque quis, agora que você usou o dinheiro, você quer vir discutir? Quer pular fora. Agora você já usou o dinheiro todo. Então isso é complicado você tentar explicar. Mas a questão do contrato é justamente isso. Você vai ler, pode até compreender, mas não tem como discutir. O local de discutir é no judiciário. E pegando esse gancho do cartão de crédito, por exemplo... Tem uma dívida no cartão de crédito lá, R$5.000. Isso aconteceu comigo. Aí não paguei um mês, não paguei 2 meses, e você sabe, né? Foi acumulando, chegou em R$17.000. Aí até caiu vai o lá, cabelo, né? Exato, vai lá, negocia. Não, tô pagando tanto Sim. por mês. Aí chegou num momento que conversei com alguns amigos advogados, falou, cara, você não devia nem estar pagando isso aí, porque chega lá na frente, ele negocia e te cobra menos do que o valor. Aí eu falei, cara, fui trouxa esse tempo inteiro, eu paguei. Então quer dizer que ser caloteiro me dá mais benefício do que ser honesto. Né? Da linha de raciocínio. Sim. Né? Vamos lá, Brasil, né? Brasil. Nesse caso específico, existe uma prática, tá? Realmente nesse sentido. Então, os bancos, eles têm uma margem de que eles falam, ó, até R$100.000, chutando aqui, tá? Até R$100.000 nós não vamos ajuizar a ação porque não compensa. Então, o que eles fazem? Eles vão tentando cobrar extrajudicialmente, aquelas ligações infernais que a gente recebe todo dia. Exato. Então, eles vão cobrando. Não conseguiu, não teve êxito, eles têm acesso a muita informação, vê que você não tem patrimônio, a probabilidade de você pagar é ínfima, eles colocam isso no crédito podre. Aí, o que acontece no crédito podre? Eles vão vender para terceiros. E aí, eles ficam lá como se tivesse perdido aquilo lá. Beleza? Legal. O que vai acontecer? Essa dívida, ela prescreve em 5 anos. Então, ou ele entra na justiça dentro de 5 anos para te cobrar, ou ele perde o direito de te cobrar também. Legal. Ele viu que não vai mais receber nada, ele já vendeu, vamos supor, você pegou 80 mil e ele vendeu para um cara lá, um comprador de crédito, por 10 mil, porque já estava perdido, né? Legal. O que ele vai fazer? Ele vai chegar, se você for querer negociar com o banco, ele vai te cobrar tudo. Ele vai te cobrar tudo. Fala, não, você está devendo aqui 80 mil, mais multa, mas não sei o que, chegou a 100 e poucos mil. E aí você deixa. Você vai deixando, vai deixando. Quando ele deu por perdido, aí você tem a oferta. Geralmente dá uns 90%, 85% a 90% de diferença. Você não paga nem o principal que você pegou. Tá? Exato. Mas eu não sou adepto a esse tipo de pensamento, porque eu acho que isso daí corrompe a nossa sociedade. Eu fui descobrir que é na prática comum. Sim. O que é o correto é uma prática usual, realmente. Hoje em dia, infelizmente, é. Mas a gente tem o que é comum, nós temos vários tipos de responsabilidades. E existe a responsabilidade moral. A responsabilidade moral não está no código, não está na lei. A responsabilidade moral está nos valores sociais. E isso a gente constrói, olho no olho. Eu sou professor, então eu tenho um pouco disso. Eu gosto de passar valores cívicos, sociais, para que a gente não tenha que depender do judiciário. Para que a gente não tenha que depender de litígios. O Brasil é o maior país litigante do mundo.
Nós temos 1,5 milhão de advogados. Isso é 10 vezes mais a somatória de todos os países do mundo de advogados. Caramba. Só para você ter uma ideia. Saiu um estudo agora do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil que demonstrou isso. Tá? Então nós somos altamente bélicos, vamos dizer assim, litigiosos. Nós litigamos todos os dias. E a gente tem arma para isso. Como que a gente vai diminuir isso? Educação. Educação. Então, enquanto a gente estiver pensando, eu vou contratar o cartão de crédito, é um abuso, porque eu vou estar devolvendo para o banco a mesma moeda, da mesma moeda que eu tomei, então eu não vou pagar, ele não vai me cobrar, e aí depois eu vou lá e pago 10%. Enquanto a gente tiver essa mentalidade, a gente vai continuar tendo o país que tem. Entendi. E também, pegando essa linha, a gente tem muita cobrança indevida, mas também tem a negativação indevida, que é um dos grandes casos aí, que muitos casos estão rolando no Procon. Como que isso acontece, cara? Negativo, por exemplo, me negativou. Por quê? Não comprei? Não, pode ser um erro. Pode ser um erro, assim, a negativação indevida ou a manutenção indevida do nome no cadastro de maus pagadores. Pode ser um equívoco comercial, tá? Pode ter acontecido realmente, o cara pagou, passou desapercebido, um volume muito grande de clientela e manteve o nome negativado. Ou não, pode ser realmente doloso. A pessoa, você ferrou com a gente? Então tá, agora eu vou deixar você lá, você que procure seus direitos. Entendi. Pode ser também. Na prática, não vai mudar muito a consequência. Qual é a consequência? Uma vez negativado o nome, você tem direito a dano moral. Tá? Por que isso? Vou tentar explicar bem rápido aqui. Algo que é milenar também, né? Explicar em 30 segundos, né? Vamos lá. Você vai pegar o dano moral, neste caso de negativação indevida, como um dano à diminuição do seu patrimônio. Seu nome é seu patrimônio, concorda? Não é todo mundo bate no peito falando, meu nome é a única coisa que eu tenho, etc. Então, o que acontece? É a única coisa que você tem mesmo. Tá? O resto... Então, a pessoa foi lá e manchou seu nome. Simples assim. Eu não preciso provar que eu tentei... Na época, vou até falar uma coisa bem antiga aqui, que era estratégia de advocacia. A gente falava para o cliente que estava com o nome sujo, porque o judiciário entendia desse jeito, que se ele estava com o nome negativado, ele tinha que comprovar que ele teve a negativação de crédito ou de alguma coisa por conta da negativação. Então, eram 2 abusos, né? Então, o que a gente falava, tenta alocar uma fita, um DVD. Vai lá e loca um DVD. Aí você não tinha, porque você não tinha aprovação porque seu nome estava sujo. E aí você conseguia comprovar a negativação indevida, né? Que aquilo te trouxe repercussão e tal. Mas houve um amadurecimento do entendimento jurisprudencial, e aí o sentido a partir do momento que eu negativei o seu nome, eu já negativei, o dano já está efetivado. Entendeu? Se você pagou e seu nome está sujo, já ocorreu o dano, eu não preciso provar outro dano decorrente daquele. Entendi. Então é esse o entendimento, a sua reputação toda. Então, o advogado também tem que se reciclar, ele não precisa colocar lá na petição dele, ele foi humilhado, teve dor, amargura, vexame, humilhação, ele chorou, não conseguiu dormir 1 semana, precisou contratar psicólogos, até evoluiu para psiquiatria, não precisa disso. Tá? É só você demonstrar, meu nome estava certo, eu paguei, mantiveram meu nome negativado, sujaram meu patrimônio imaterial, que era meu dano moral. É isso. E nesse caso, você acha que, por exemplo, se colocando do outro lado, lá do empresário, como que o empresário vai ter segurança de vender, por exemplo, para você? Primeira vez que eu estou te vendo, para mim vender para você, como eu vou adquirir essa segurança de fazer uma venda para você? Por exemplo, uma venda que não seja de cartão de crédito, que vou parcelar para você num boleto, por exemplo. Tem alguma plataforma segura onde eu vou pesquisar? O que eu faço nesse caso? Então, hoje em dia a gente tem um encarecimento da relação de consumo justamente pela questão da segurança, né? Se for parar para pensar 20, 30 anos atrás, nós não tínhamos esse boom do cartão de crédito e os juros da maquineta, de tudo, foi embutido no produto e aí a gente ia pagar mais caro por isso, por uma questão de segurança realmente. Porque o calote era muito grande com cheque. Né? Tinha muito golpe de cheque. Eu lembro que eu fiz essa pergunta porque eu lembro que meu primeiro patrão, na época eu não lembro, cara, se era uma plataforma que a gente comprava, um acesso lá, ou se era ligação. Eu sei que tinha um negócio que a gente fazia para consultar. O cara passava o CNPJ, o CPF, a gente o Serasa. consultava. Serasa, SCPC, cartório de protesto. Isso. Então dá muito trabalho. E aí essas novas formas de pagamento a crédito facilitou muito o comércio. Né? Porque no cartão os caras têm crédito. Se você não quer saber, porque você vai receber, o fornecedor vai receber. Aí o problema vai ser da maquineta, da empresa, exatamente, de ter que receber do banco, né? Então a gente tem uma terceirização. Veja, já é um intermediário na sua negociação.
Você não negocia mais direto, se for por cartão de crédito. Sim. Agora, como que eu vou ter segurança? Hoje nós temos vários softwares, tá? Homologados de acordo com a LGPD e tal, que consegue dar acesso para verificar se a pessoa tem patrimônio, se não tem patrimônio, se ela está devendo, se não está devendo, quantos processos judiciais ela tem no Brasil, porque é um equívoco muito grande. O empresário mal assessorado vai pedir uma certidão, por exemplo, do antecedentes criminais. E aí a pessoa traz um antecedente criminal ou civil do Estado. Não vai pegar do Brasil. De repente aqui ele aplicou golpe lá no Rio Grande do Sul, lá ele está ferrado, veio aqui ele está limpo. Então tem que tomar muito cuidado com isso daí também. Tá? Segurança 100% nunca vai haver. Tanto é que fornecer produto e serviço é um negócio de risco. O risco do empreendimento é do empreendedor. Então ele tem que correr risco também. Senão era lindo, né? Todo mundo ia lucrar, ia dar tudo certo. Exato. Então enquanto está tendo lucro, tudo bem. Se tiver o prejuízo não pode ser comungado com o consumidor. Entendi. O prejuízo vem decorrente do risco também. Tá? O que a gente vê muitas vezes é o fornecedor querer comungar com o consumidor o prejuízo que ele teve, mas o lucro não. Exato. Aí não Sempre dá, né? assim, né? Aí não tem como. E entrando nessa parte de tecnologia, né? A proteção de dados, LGPD, quais são os casos que você mais atende, cara? O que mais acontece nesse mundo aí? Porque para mim é um mundo novo que a gente não transita muito. Sim. Vazamento de dados. Tá? O Brasil ainda é muito cru na questão do vazamento de dados. Por que eu falo isso? A gente vê aí União Europeia, Canadá, Estados Unidos fazendo processos bilionários contra as grandes big techs e fazendo acordos sigilosos. Bilionários, também sigilosos, porque sabe que hoje o insumo comportamental é o que está mandando. Tá? Então, isso tudo que a gente está fazendo aqui não vale de nada. De repente, você tem um contrato com uma grande empresa, ou nem com uma grande empresa, você vai vender o quê? Meus dados. Você vai vender minhas informações. Então, isso que nós chamamos de excedente comportamental é o que tem feito valer, tá? É o petróleo, o novo vale mais que petróleo, só para você ter ideia do que eu estou falando. Um excedente comportamental, sabe o que é? É a Apple saber, por exemplo, quanto tempo você passa na tela rolando para cima, quais são os gestos que você faz, como você olha para a tela. Isso é excedente comportamental que é captado e a gente nem percebe. Hoje está tudo tão conectado que a pessoa sabe mais, a Big Tech sabe mais da sua vida do que a sua própria esposa, do que seu próprio marido. As suas preferências, vou apelar aqui agora, sua preferência sexual que você não abre para sua esposa porque você assiste pornografia, a Apple sabe, a Microsoft sabe, a Google sabe, tá? Então eles sabem e eles conseguem canalizar, direcionar produtos nesse sentido com acerto de 100%. De 99,9%. Nosso na veia. Na veia. E qual é o fornecedor que não vai querer essas informações? Então isso vale muito dinheiro. E o Brasil ainda é imaturo nisso. Se você for falar, vazou o seu CPF, suas senhas. Eu dou minha senha para todo mundo. Meu CPF está aí na internet para todos, mas não é assim que funciona. Aí veio pelo menos a legislação brasileira é avançadíssima nesse sentido, de tentar trazer uma proteção para nós na questão dos dados sensíveis, tá? Que são o quê? Sua religião, sua preferência sexual, sua cor, time que você gosta de torcer, entre outros. São dados sensíveis, não CPF, RG, mas dados sensíveis que possam gerar preconceitos, críticas, entre outros. Então a gente tem que ser protegido nesse sentido. O Estado fez a ANDP aí agora, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ainda está muito recente, ainda está bem embrionário, mas a probabilidade da gente ter aí uma defesa fortíssima contra esses abusos, a vazamento de dados daqui a uns 5 a 10 anos é muito grande. Olha só. E você como advogado, você acha que o brasileiro, as nossas leis estão bem estruturadas, a gente tem instituições que nos protegem realmente, é uma questão cultural da gente não procurar o direito? Qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Eu sou muito fã das nossas leis. Nossas leis são invejáveis no mundo afora. Tá? O próprio Código de Defesa do Consumidor. Ninguém tem um Código de Defesa do Consumidor melhor que o nosso. O que é difícil no Brasil é operacionar isso daí. Uma questão cultural. Fazer cumprir a lei. Jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro tem tomado uma proporção que tem acabado com a nossa nação. Então,
A gente precisa acabar com isso. Isso é um câncer nacional. Isso tem que acabar. Tem que acabar, sabe? Aquela pessoa que vai numa fila de jogo de futebol, vê um colega à frente, começa a disfarçar e vai junto com ele na fila à frente. É isso que tem que acabar. Acabar desde o pequeno. Desde os Dos pequenos delitos pequenos até os maiores. Igual eu falei, a gente é acostumado a sempre ser passado para trás quando vê a oportunidade. Opa, aqui ó. Opa, para mim vale, para o outro não vale. Exatamente. Então a gente tem que acabar com isso. Legislação. Nós somos o país também que mais legisla. É muito difícil ser advogado no nosso país. Porque todo dia sai uma legislação. E hoje, não contente em lei, hoje você tem que estudar portaria, resolução, um monte de coisa. Em todos os segmentos. Antigamente era só no direito tributário e tal, que você tinha que ver resolução do conselho e tal. Hoje você tem que ver em todos. Quem atua em plano de saúde, por exemplo, tem que dominar a resolução da ANS. Senão você é só mais um que sabe direito do consumidor. Você não vai conseguir defender os direitos específicos, entendeu? Então, na questão de legislação, então, nós somos um país invejável. Nós temos ainda que amadurecer na questão da fiscalização e na punição. Tá? Fiscalização e punição. A nossa punição é muito tímida. Muito tímida. Você pega um PROCON, por exemplo, que pune uma telefonia, empresa de telefonia, em R$1 milhão. O que é R$1 milhão? Para empresa dessa. Não, e o mais legal, aí a empresa entra no judiciário. E aí o judiciário vai lá e reduz isso para 30 mil. E aí o mais legal, que aí reduz para 30 mil, chega os 30 mil, não vai para os cofres do PROCON, por exemplo, vai para um outro cofre público lá, que vai para outra destinação, que não reinserir no mercado de consumo, uma modernização. E aí entra também o ciumeira. Por que eu vou trabalhar tanto se não vai cair para o órgão aqui, vai cair para o órgão lá? E aí fica nisso, entendeu? E aí fica nisso. Estou falando por experiência própria. Então a gente tem um mecanismo fantástico, que são nossas legislações, mas na fiscalização e na punição, o Brasil está muito aquém mesmo. E hoje o PROCON é uma instituição que realmente ela funciona para o consumidor, Palomares? O PROCON, ele funciona assim. Eu gosto muito do PROCON. Acho que dá para melhorar bastante. Bastante mesmo. Já foi melhor no passado. Hoje está um pouco desestimulado. Mas é um instrumento que nós temos no Brasil avançadíssimo de promoção e de defesa do consumidor. Né? Prevenção e promoção. Porque eles podem, no PROCON nosso, a gente pode processar administrativamente, suspender cobranças e aplicar sanções, até mesmo fechamento de instituições grandes, como o banco. Isso já aconteceu na nossa capital. Por reincidência, prática reincidente de abuso. Então o PROCON é espetacular. Eu só acredito que o PROCON ele tinha que ser menos politizado. Né? Assim como é um PROCON São Paulo, o PROCON São Paulo é uma fundação. É diferente de um órgão. Tá? Então, vamos fazer a separação. A gente tem órgão e ente. Órgão depende administrativo e financeiro. Ele é subordinado a quem? A uma pasta pública. Então, ele vai pegar uma secretaria. E aí fica aquele jogo, né? Troca político, troca a cabeça, joga para outra secretaria. O trabalho que estava sendo feito e colocado de lado, abre um novo. Então, isso fica ali, aquele lamaçal. Quando você tem uma fundação ou uma autarquia, que seja um ente, você fica livre administrativa e financeiramente. Então, você não depende mais tanto do poder, do guarda-chuva do poder público. Então, você consegue fazer trabalhos mais duradouros, trabalhos mais coerentes e não politicamente apenas alinhado àquele político que está na atual cadeira. Então, se nós conseguíssemos trazer esse PROCON nosso, do Estado, para um PROCON que se tornasse entidade, aí sim eu acredito que a gente estaria andando bem. Mas, de toda forma, quase no país inteiro, os PROCONs são órgãos. E quando começa a incomodar o econômico, o político chora. Né? Entendi. E quando ele chora, cala-se a boca do PROCON. É isso. Eu te fiz essa pergunta porque eu conheço algumas pessoas que trabalham no PROCON e, cara, é sempre Você vê que o relato são muito parecidos. Porque parece que quem vai no PROCON, parece que ele vira cliente do PROCON. Parece que tudo é PROCON. Então, aí eu vejo que tem os dois extremos. Quem tá nem aí, falar, já tô acostumado, sou brasileiro, isso sempre acontece com a gente, então vamos ficar ali parado, e tem quem vai incomodar por tudo. Sim.
né? Então Vira não tem um cliente, é isso equilíbrio. mesmo, Exato. é isso Eu mesmo. queria saber qual que é o equilíbrio. Qual que é a dica que você dá para o consumidor? Vamos lá, a partir do momento que ele é experimentado no Procon, o que acontece? Que ele quebra o gelo de reclamar e ver que funciona. Por isso que eu falei que o Procon é bom, mas tem que melhorar ainda. Então o que acontece? Ele vai no Procon, a conta de energia dele está alta. Tá? Ele paga lá, sei lá, R$250, um sonho, né? Paga seus R$250 e veio 450. Ele falou, ô louco. Ele vai na empresa, a empresa tá nem aí para ele. Como né? sempre. Então o que acontece? Ele fala, cara, eu não vou pagar 450, eu vou tirar, eu tenho que pagar a pensão do meu filho, da minha filha, sei lá, qual que é a realidade. Aí ele vai lá e vai no Procon. O Procon, num telefonema, revisa a conta dele. Esse cara vai apaixonar no Procon. Eu falo, putz, me deu atenção e resolveu meu problema. Exatamente. Tudo E é no lugar assim que só. acontece. E é assim que acontece, tá? Na maioria das vezes. Aí ele bate no telefone, porque quando o Procon liga, é diferente. É todo um órgão, um estado ligando. Então a empresa vai respeitar, mas vai conversar de igual para igual. Então a empresa vai lá e fala, não, realmente teve um equívoco e tal, vai lá e arruma. O que vai acontecer? Ele comprou um sapato. O mesmo. Comprou um sapato, o sapato veio com defeito. Ele não vai mais nem discutir com a empresa. Ele vai pegar e já vai no Procon, porque ele vai começar a conhecer dos direitos dele. É, sentiu confiança. Exatamente. Então, enquanto tiver essa confiança no órgão, esse órgão vai ser efetivo sim, tá? Então, eu acredito que isso daí aconteça, assim, reiterado, não é que vai virar cliente. Ele simplesmente está indo em um órgão, ele paga o tributo dele e ele tem todo o direito de exigir esse serviço. Show de bola, Palomares. Agora, se você quiser mais informação, aí vai ter que contratar o cara aqui. E para contratar esse cara, eu gostaria que você deixasse aqui como te encontrar, quais os problemas que você resolve, seu pitch de vendas agora, Palomares. Então, vamos lá, em 30 segundos, pensou em relação de consumo, pensou em direito imobiliário, plano de saúde, tudo que envolve responsabilidade civil, pensou Professor Palomares nas redes sociais. Então, você pode, na minha rede social, tirar todas as suas dúvidas, tá? De todas as matérias, seja direito administrativo, direito ambiental, direito do consumidor, que a gente falou muito aqui, direito trabalhista, eu tenho o maior prazer em ensinar, né? Tanto é que eu sou professor há quase 20 anos também. Então você pode entrar em contato comigo no Professor Palomares, pelo Instagram, você pode ver no YouTube também Professor Palomares, o canal do YouTube, você pode entrar em contato para tirar suas dúvidas através do telefone, que é o único que eu tenho, que é 65 984 32 0797, ou por e-mail, que pode ser professorpalomares@gmail.com. Então é muito fácil. Tudo Professor Palomares. Jogou no Google, não gravou nada disso, jogou no Google Professor Palomares, você vai ver lá a foto e aí você consegue ter acesso aos artigos científicos. Ficou com dúvida? Professor, estou com dúvida aqui nesse contrato, aquele outro. Vou ter o maior prazer em te atender. E para quem quiser te acompanhar na rádio? Para acompanhar na rádio, também faço comentários jurídicos e políticos na Rádio Jovem Pan, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, FM 96.7. Show de bola, hein, Palomares? Queria agradecer o público que acompanhou esse episódio e você pela chuva de informações aqui, cara. Já estava fazendo quase uma consulta contigo. Não, tranquilo. Qualquer coisa é só mandar o Pix lá, tá tranquilo. Tá certo. E agradecer vocês mais uma vez, tá? Esse episódio é gravado aqui na Arc Assessoria Digital, segundo piso do Shopping Goiabeiras. Precisou produção de conteúdo, fotos, tráfego pago, conte com a gente, tá? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Palomares, pela sua presença e fiquem com Deus. Valeu, obrigado pela oportunidade aí.